Meu nome é Haroldo de Andrade Silva Júnior, trabalhei na Rádio Globo sei lá durante quanto tempo. Na verdade, a primeira vez que eu cheguei à Rádio Globo, ela funcionava ainda na rua Irineu Marinho, quarto andar. E não existia sequer equipe de produção nos programas. Eu lembro bem, o pessoal ficava lá no fundo, na discoteca, onde trabalhavam o seu Fernando Henrique Seixas, o Plínio Gesta, o Jaime Azulay, uma pessoa que muitos poucos comentam e reconhecem o talento do Jaime Azulay, que foi da maior importância na história da Rádio 98 FM, quando a 98 realmente fez sucesso e chegou ao primeiro lugar. Foi o Jaime Azulay, junto com o Mário Luiz, que fez a mudança. Pouca gente reconhece isso, né? Pouca gente cita o grande Jaime Azulay. Também ele era caladão, usava o bonezinho. Enfim, eu sou desse período aí, eu tô falando de 67, 68. Era um garoto ainda. E o meu pai me levou para trabalhar com ele. Porque, como eu disse, não existiam equipes de produção. A equipe de produção do meu pai era o Rodolfo Paul. Aliás, eu acho que vocês deviam ouvir o Rodolfo Paul. O Rodolfo Gonçalves Paul, muito bom de bola, no meio de campo, grande goleiro, um companheiro muito bacana também, que acompanhou o Haroldão durante muitos anos, o Rodolfo Paul. Ele era o único produtor do Haroldão, efetivo, e contratado pela Rádio Globo. E quando o Luiz de Carvalho saiu, era ele que fazia o horário, de 9 a meio-dia, convocar o Haroldão foi uma coisa mais natural, óbvia e inteligente que a direção da Rádio Globo podia fazer. Até porque o Haroldão já fazia muito sucesso, ele já veio com muito sucesso da Rádio Mauá, e, puxa, ele foi para a Rádio Globo em 62, né? Mas já veio com muito sucesso em 62 para a Rádio Globo. E na Rádio Globo ele repetiu o sucesso. Ele fazia o Alvorada Carioca, que foi um programa pioneiro, com informações de trânsito, trens, aeroportos, ronda nos hospitais, corpo de bombeiro. Haroldão foi pioneiro nisso, poucas pessoas falam. Porque até ali o rádio vinha de uma história que era a Rádio Nacional, não é que eram superproduções, orquestras, maestros, comediantes, grandes redatores, tudo ao vivo. Era a trajetória de sucesso da Rádio Nacional. E com o advento da televisão, a televisão ficando cada vez mais forte, o pessoal fugiu para a televisão, Paulo Gracindo, né? E vários outros, Mário Lago, vários outros. Mas o Haroldão não, ele ficou no rádio. Então ele já fazia sucesso ali na Alvorada Carioca e também no Musifone, que ele fazia de manhã e fazia no finzinho da tarde o Musifone. Então por isso que meu pai me levou. Agora, na verdade, frequentar a rádio com meu pai, eu tinha... Eu acho que eu tinha 1 ano de idade, eu já frequentava. Acho que eu já frequentava a rádio com meu pai, a extinta Rádio Mauá, que funcionava ali no prédio construído pelo Getúlio Vargas, no prédio do Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho. Tenho várias fotos, eu pequenininho, meus irmãos e meu pai tocando piano e tudo. Nem sabia o que era piano, mas né, colocavam lá. Enfim, a nossa história é toda de rádio. Eu nasci dentro do rádio. E pelo fato de ter nascido dentro do rádio, filho de um radialista, eu sou muito grato a ele. Porque além de aprender a amar o rádio desde pequeno, ele que me ensinou isso, ele me deu também uma profissão, que foi a profissão que ele exerceu a vida inteira e que lhe rendeu os recursos necessários
para me alimentar, para me educar, a mim e a meus irmãos. E foi a mesma profissão que me permitiu educar, criar, alimentar meus filhos também. Um nome, uma profissão e uma vida inteira. É a minha história no rádio, começou por aí. Porque é uma grande empresa. Faz parte de um grupo muito forte, um grupo sólido. E quem é que não quer trabalhar num lugar que te oferece segurança? Eu imagino que a questão seja essa. Porque, lamentavelmente, a gente esquece as coisas muito rapidamente. A Rádio Nacional, a gente fala assim, uma pessoa de 40 anos não tem a menor ideia do que foi a Rádio Nacional. Uma pessoa de 35 anos não faz a menor ideia do que foi a Rádio Continental, do que foi a Rádio Mayrink Veiga. Uma pessoa de 60 anos não sabe a história da Rádio Globo, que era uma rádio de uso eminentemente político, não é, que abria espaços para o Carlos Lacerda combater o governo de Getúlio Vargas. O Lacerda falava horas na Rádio Globo, com apoio, claro, do Jornal Globo, até que chegou ao suicídio do Getúlio, em 54. E já naquela época o pessoal já saiu às ruas, a população, já depredou carro do Jornal Globo e já também tentou depredar a Rádio Globo. Isso em 1954, há 60 anos. E faz parte da nossa história. Bom, mas a verdade é, eu imagino que a razão seja essa. Paga melhores salários, te dá uma segurança e algum prestígio também. Agora, isso vem sendo demonstrado que só isso não basta, não é? Precisa de gente que, mais do que gostar da Rádio Globo, goste do rádio. Gente que ame o rádio. Gente que viveu o rádio. Gente que vibra com qualquer vitóriazinha do rádio. Não é amar a Globo, amar. É amar o veículo. É isso que está faltando. Aqui na Tupi tem gente que ama o veículo. Aqui tem gente que ama... Eu amo o rádio. Acabei de contar a minha história aí, como eu comecei e tal, papapá. Meu pedigree por causa do meu pai, DNA, essa coisa toda. O seu Alfredo Raimundo é louco por rádio. O Ricardo Henrique é desesperado por rádio. Ele come rádio 24 horas do dia. Enfim, a gente vai pegando, e eu não estou puxando o saco não, o que eu estou falando é verdade. E eu acho que o que falta na Globo é isso, não é? Eu, por exemplo, eu não faço programa para ser líder de audiência, eu não faço programa para ser o melhor, para ser o pior. Eu faço o programa porque eu gosto, eu amo. E eu fico feliz quando termina o programa, igualzinho meu pai. Putz, a gente hoje foi útil. Esse é o segredo do rádio. É ser útil. É trazer esclarecimento. Não é informação não, veja bem, claro, informação é importante. Eu estou falando esclarecimento, essa é a palavra-chave. Acho que é isso que falta lá, a gente que ama o rádio. Aqui tem mais gente que ama o rádio do que lá. É por isso que a gente ganha deles em vários horários. E você pega o Pedro Augusto, é um maluco pelo rádio. É desesperado, ele ouve a rádio o dia inteiro. Você pega o Heleno Rotai, que está aqui na salinha ao lado, bem ao lado, se você der uma viradinha, vai ver que o Heleno Rotai está ali trabalhando. O nosso Heleno Rotai é louco por rádio. O Clóvis Monteiro é desesperado, a turma é doida por rádio. O Antônio Carlos na Rádio Globo é louco pelo rádio. Ele é tão louco, tão apaixonado pelo rádio,
que ele pegou um formato que deu certo, que o público aprovou, que é evidente que o Antônio Carlos tem inteligência e talento, muita inteligência, muito talento, para dar um upgrade no programa dele. É claro que ele tem. Mas ele tem tanto amor àquilo que ele faz, àquilo que ele conquistou, àquilo que o público aprovou, que ele às vezes fica com medo. Pode apostar, eu nunca conversei isso com ele não, mas eu sou fã do Antônio Carlos, tá? Eu tenho certeza que o sentimento dele é esse, depois eu vou mexer, eu vou mudar, e aí o público vai, né? Eu vou, puxa vida, e a minha vida inteira eu trabalhei no rádio, produzi pro rádio, vim da televisão como locutor de cabine. Enfim, é isso, sendo repetitivo. Aqui tem mais gente que ama o rádio do que lá. É o rádio digital, né? Que todo mundo fala, não tem jeito, é inevitável. E ter saído do AM para o FM foi uma evolução, já foi uma grande evolução. Quando a gente pular para o rádio digital vai ser mais ainda, porque qual é o nosso problema hoje? Para o tipo de programação que a gente faz. O público jovem, ele passa o dia inteiro no telefone, iPad, iPhone, não é? Ele vê televisão, ele ouve rádio, ele conversa com os amigos, ele tira foto, ele faz tudo aqui pela internet. Tem gente, por exemplo, a minha neta está com 14 anos, nunca ouviu rádio. É de uma família de radialistas. Eu nunca vi a minha neta chegar, peraí que eu vou ali ligar o rádio. Nunca vi, mas passa o dia inteiro. De repente, ela até ouve músicas no telefone dela, mas não é no rádio. Então, o rádio digital vai nos dar um poder maior de penetração também junto ao público jovem. Só que está demorando demais, não é? Mas o rádio morrer não morre não, porque a televisão também está perdendo audiência. Essa é que é a verdade. A televisão perde audiência também para ela mesma. Não é a TV por assinatura e tal, aquela coisa toda. Ela perde audiência para ela mesma e perde muita audiência também para a internet. Saiu agora uma pesquisa do Ibope, há coisa de uns dias, mostrando quanto tempo cada faixa etária passa diante de uma determinada mídia. A internet ganhou disparado. Aí, em segundo lugar, vem a televisão, em terceiro, o rádio. A internet hoje, em termos de acesso da pessoa ficar ali ligada 2, 3, 4 horas por dia, já ganha da televisão, já ganha do rádio. Não importa se pela internet você está vendo a televisão ou está vendo o rádio. O que importa é que a internet já nos superou. E a gente vai ter que se adaptar, não é? Tem que correr atrás. Nosso estúdio aqui é super moderno, nos permite uma série de interações, mas a gente também não pode se desesperar, que a gente não pode, repetindo o Antônio Carlos que eu falei, a gente não pode perder o que a gente tem, na esperança de conquistar o novo. Não conquista o novo, você fica muito mal. Então isso talvez demore um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Eram dias de solidão, né? A pessoa acostumada a vida inteira. Imagina, você é líder de audiência durante 40 e tantos anos, 50 anos. Todo mundo te paparica, todo mundo te cerca, tudo que você diz está certo. Tudo que você afirma, o pessoal concorda, tudo que você nega, todo mundo nega junto com você. Aí de repente você perde isso tudo. É triste na vida de qualquer pessoa. Por mais bem preparada que as pessoas sejam na vida, as pessoas talvez se preparem para viver no sucesso, mas nunca quando longe dele, quando longe dos holofotes. É verdade, os amigos sumiram sim. Sumiram sim, pouquíssimos ainda colaboraram com meu pai, ajudaram meu pai de alguma forma ou tentaram ajudar. Mas ele era guerreiro, né? Ele foi lá e montou a rádio dele, ele morreu feliz. Estava doente pra caramba, teimoso, guerreiro, lutador.
Eu lembro que um dia eu falei para ele, disse assim, pô pai, para que gastar um dinheirão para montar a rádio, pai? Que eu era contra. Nunca aprovei ele montar a rádio, não. Aí ele disse, mas eu vou montar. E montou a rádio. Aí um dia não estava dando certo, porque naquela ânsia de montar a rádio, acabou comprando com uma frequência qualquer, que não pegava em lugar nenhum, não tinha alcance, não tinha penetração, não tinha nada. Aí disse, puxa vida, rapaz, não sei o que eu faço. Eu disse, pô, só devia dizer, pô, o que eu não devia ter feito. Você ia comprar rádio, né? Eu disse, só não devia ter feito isso. Mas agora que você me fala, eu disse, não, agora não. Agora não, que eu já falo isso pro senhor há um tempão. O senhor montou porque o senhor é teimoso. Ele disse, sorriu, aí falou para mim, mas se eu tive êxito na vida, também devo muito a minha teimosia. Acho que é verdade. Rapaz, você sabe, eu não sei quanto tempo eu trabalhei na Rádio Globo, porque, como eu te falei, eu era contratado do meu pai, eu não era contratado da Rádio Globo. E o programa do Haroldão foi crescendo e tal, e ele precisava de mais gente. Aí ele contratou o Wilson Silva. O Wilson Silva não era empregado da Rádio Globo. O Wilson Silva era funcionário do meu pai. Boa parte da equipe do meu pai era bancada por ele. Que a rádio dizia que não tinha condições, que ia aumentar muito o custo, aquela coisa toda, patati patatá. Então ele pagava do bolso dele. E aí em 81, ele acabou brigando lá na Rádio Globo exatamente por isso, que ele não se conformava de, como é que pode? A Rádio Globo não tem dinheiro para pagar produtores. Tinha o Rodolfo, que continuava com ele, que ainda era funcionário da rádio, mas também meu pai pagava pela agência para ele. O Hélio Tis. O Hélio Tis ele foi contratado para escrever o Bom Dia, acabou escrevendo para o Paulo Giovanni, acabou escrevendo para todo mundo. Grande Hélio Tis, nossa. E quem mais? Enfim, ele ficou chateado com isso. E um sistema que também implantaram eletrônico para atender os ouvintes. Para atender ouvinte de qualquer maneira, num sistema impessoal, com telefone, com voz gravada, não sei o quê. Isso, vocês têm dinheiro, para contratar uma equipe, não tem, papapá. E aí recebeu um convite para ir para Bandeirantes. E disse, quem é que vai comigo? Então fomos o Haroldão, claro, o Valmir Costa Bento, que era o operador de áudio do Haroldão na época, na Rádio Globo. Estou falando de anos 80, 79, 80. O Valmir, o Wilson Silva, o Moisés Meorraz e eu. Éramos nós 5 na equipe de produção. O Rodolfo não quis ir. O Rodolfo disse, eu não vou. Estou na Rádio Globo no Japão, eu não vou. Não ousou. Então nós fomos e quebramos a cara, não é? Nós tentamos, quebramos a cara, porque a rádio vivia saindo do ar e tal, a Rádio Bandeirantes. Mas a gente deu tanta sorte que esse Dinha Campos aqui começou a crescer. E faltava isso aqui, para ganhar da Rádio Globo. A Rádio Globo não tinha alternativa. A solução que eles tentaram não deu certo, fracassou. Qual é a solução? Chama o Haroldão de volta. Haroldo, tá? Não, tudo bem, a gente volta. Até porque a gente tava mal, não é? A Rádio Bandeirantes, vou te contar. Ah, meu Deus do céu. Aí, Haroldão, né, uma pose dele, não, tudo bem, a gente volta e tal, papapá, mas olha, eu tive 1 ano de prejuízo aqui na Rádio Bandeirantes. E eu não posso mais pagar a minha equipe. Não tenho mais como pagar a minha equipe. E aí Mário Luiz disse, não tem problema não.
A gente assina a carteira do Wilson Silva, a gente assina a carteira do Moisés Meirelles, a gente assina a carteira do Haroldinho. E aí, rapaz, depois de trabalhar tantos anos, desde os anos 60, finalzinho dos anos 60, na Rádio Globo, com o meu pai, 20 anos depois foram assinar minha carteira. Para você ver, não é? Eu já tinha bolado lá com o Haroldão, a gente já fazia debates populares, a gente já fazia pesquisa do dia, a gente já, 20 anos depois é que disseram que tinham dinheiro para assinar a nossa carteira, minha, do Wilson, do Moisés. O Valmir já era contratado da Rádio Globo quando ele foi com a gente para Bandeirantes, ele voltou também como operador do... Foi até aí que o Rodolfo acabou brigando com o Haroldão. O Haroldão ficou chateado que ele não foi junto. E na hora que chamaram o Haroldão de volta para a Rádio Globo, da Band para a Rádio Globo, o Mário Luiz fez uma reunião. Quem é a favor da volta do Haroldo? Você sabe que esse mundo é pequeno, não tem segredo, né? E o Áureo participou dessa reunião. O Áureo Ameno ficou no lugar da gente, na produção, escrevendo os debates populares para o Roberto Figueiredo. Aliás, ele até pegou uma agenda de contatos de telefone emprestada do Wilson Silva. Que era a maior agenda de telefones do Brasil, não tinha pra ninguém. Eu quero falar com o Zé Pipoca de Almeida, que mora em Pirapora. O Wilson Silva, ela tá aqui, o telefone dele, tá aqui, pode ligar pra ele. O Wilson, danado, o negão, aí, meu Deus do céu. Por isso que o programa também dava certo, além do Haroldão ser uma fera, tinha gente qualificada com ele, enfim. E nessa reunião, quem é a favor da volta aí do Haroldo? Eu não sou. Teve gente contra a volta dele, né? Pra Rádio Globo. E isso vaza, o Haroldão ficou magoado. É profissional, normal. Qualquer um querer melhorar, até está insatisfeito no seu emprego, querer, não é? Não. Ele guardou e acabou que ficou esse ressentimentozinho. E aí que a Rádio Globo me contratou, assumiu minha carteira. 82, eu acho, rapaz. Acho que foi 82. E foi um momento de alegria para mim, de caraca! 20 e tantos anos frequentando corredores da Rádio Globo, andando aqui pela Rádio Globo, conheço todo mundo, falo com todo mundo. Sempre como terceirizado, que não era a expressão da época, não é? Mas sempre como terceirizado ou agregado, sei lá o que é melhor, o que é pior. E assinou minha carteira e foi um momento de felicidade, embora meu pai me pagasse mais do que a Rádio Globo passou a me pagar. Mas foi um momento de alegria. Deixa eu te contar, em 78 a gente fez a Copa da Argentina. Foi a primeira Copa que a gente fez. O Valmir, operador, eu, o produtor. E eu tinha um contrato com a Rádio Nacional de São Paulo, que depois virou a Rádio Globo. Porque o Silvio Santos tinha brigado, ele apresentava um programa de 9 a meio-dia, o Silvio Santos. Ele tinha brigado e a Rádio Nacional mandou ele embora, que depois virou Globo. E o seu Francisco Abreu, que era o diretor, botou o Haroldão no lugar do Silvio Santos. Como é que vai fazer um programa? 9 a meio-dia em São Paulo, 9 a meio-dia no Rio de Janeiro. A gente gravava o programa de São Paulo todinho na segunda-feira. Era o Formiga, o operador desse programa. Era com o Formiga que a gente gravava. E o Haroldão me deixava no Santos Dumont 10h30, 11 horas da noite. Enfim, o último avião que ia para São Paulo. Eu embarcava e ia para São Paulo com a mala cheia de fitas. Eram umas fitas desse tamanho. Pesado pra caramba. Ia na minha mão. Eu ia pro hotel.
Na manhã seguinte, terça-feira, cedinho, eu já estava lá com as fitas e a gente era líder de audiência em São Paulo. Então o seu Francisco Abreu assinou a minha carteira lá em São Paulo. Enfim, e aí na Copa do Mundo de 78, eu tinha que fazer para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Aí eu trabalhei feito um condenado, pô. Eu trabalhava de 5 da manhã, veja bem, não tinha os recursos, a tecnologia que tem hoje. Eu trabalhava de 5 da manhã à meia-noite, cobrindo Copa do Mundo. Pergunta se eu vi algum jogo sobre... Não vi nada. Não vi nada. Só trabalhando para Globo de São Paulo e Globo do Rio. Quando teve outra Copa do Mundo, Haroldinho... Comigo não, violão, não vou não. Não vou não. Me desculpe, mas não vou não. Pô, vai ganhar diária em dólar? Não vou não. E aí, eu acho que foi depois da Argentina, 78, 82 foi o quê? Foi México? Espanha. Foi Espanha. Aí eu já não quis ir mais. Não, Espanha a gente não foi, porque a gente estava na Bandeirantes. É. Aí teve a outra Copa. E na outra Copa, o Áureo Ameno já trabalhava com a gente, Moisés Berroas já tinha saído. O Áureo voltou para ficar no lugar dele. Aí eu fiz um negócio com o Áureo, pergunta a ele só. Tinha um livro que eu queria da Academia Brasileira de Letras. E eu ia para a Copa. Aí eu falei, Áureo, faz o seguinte, você quer ir para... Pô, eu quero. Faz o seguinte, eu quero o livro assim, assado, da Academia Brasileira de Letras. Me dá, que eu abro mão, eu não vou à Copa, você vai. Tá falando sério? Tô falando sério. Ele foi lá, comprou o livro, tem até hoje lá em casa, essa grossura assim. E ele foi pra Copa, eu nunca mais fui. E mesmo quando eu pedi demissão da Rádio Globo, já em 95, eu acho. Não, eu pedi antes, eu pedi demissão umas 2 ou 3 vezes da Rádio Globo. Eu pedi demissão e teve Copa do Mundo e o Haroldão disse assim, olha, só faço se o Haroldinho ficar aqui na chefia da produção. Eles iam, mas a gente segurava o programa daqui. Nisso eu sou fã, por exemplo, da Carla de Luca, que trabalha com o Antônio Carlos. Caraca, parceirona boa de trabalho, cai dentro. A gente fazia, ela, o Wilson Silva, a gente botava pra quebrar. Eles no México recebiam noticiário do Brasil inteiro, do mundo todo. Bacana, mas o que você ia perguntar da Copa? Era isso? Eu trabalhava na produção do Haroldão. Aí botaram lá como superintendente o Paulo César Ferreira. Eu nunca tinha visto o Paulo César Ferreira na minha vida, não fazia a menor ideia de quem era. Sei que ele era da TV Globo. Sabia, né, na época, que ele era da TV Globo. Mas ele tinha uma coisa interessante, ele era superintendente, mas a cada 15 dias ele percorria a rádio toda. Ele ia de sala em sala. Né? E um dia, ele abriu a porta da sala, bom dia, senhor, bom dia, fechou, voltou. Você é o único cara que toda vez que eu venho na sala eu encontro trabalhando. Eu trabalhava feito um desgraçado mesmo. E você é o único cara que eu entro na sala e encontro trabalhando. Qual o teu nome? Eu disse, Haroldo. Você que é o Haroldinho? Vou te dar um programa de rádio. Olha só. Eu disse, tá bom. E ele realmente acabou me dando um programa de rádio, muita gente foi contra e tal, dizendo que ia acabar virando o Rádio Haroldo de Andrade. Pô, era Haroldo de Andrade de 9 ao meio-dia, era Haroldo de Andrade de madrugada, bababá. Mas o fato é que ele acabou me dando o horário e o programa foi um sucesso até o dia que eu pedi demissão e saí. Acho que foi bacana isso também. Os debates, cara, na verdade, a gente
Atirou no que viu e acertou no que não viu. Eu podia contar 1000 histórias aqui mirabolantes, não é? Dizer que a gente, se fechou num escritório e ficou pensando, bolando, não, mas eu estaria mentindo. Um dia no almoço, lá em casa, um domingo, eu não sei o que houve, que eu acabei me desentendendo com meu pai. E eu falei pra ele, digo, rapaz, você tá pensando o quê? Esse tipo de programa que você faz aí já era, rapaz, isso vai acabar. O Brasil tá mudando. Fica com esse negócio aí de turma do Lamê, porque ele tocava os cantores do Lamê na rádio. E o pessoal ia no programa dele de televisão. Digo, mas isso vai passar, rapaz, isso vai acabar. Isso vai acabar. Eu achei que, acabou aquela conversa ali. Eu achei que, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas não, rapaz, quando chegou na segunda-feira, ele chamou o Hélio Tis, o Zé Fernandes, lembra do Zé Fernandes, que só dava 0? O Zé Fernandes e o Nelson Batinga. E pediu que cada um produzisse uma atração para o programa dele. Quem escrevia tudo para o programa era eu nessa época. Menos o Bom Dia, que era o Hélio Tis. O resto era tudo comigo. Aí, na hora que o Hélio Tis apresentou a proposta dele, o Zé Fernandes falou, isso é uma droga, isso é muito ruim. E começaram a discutir. E aí também caíram de pau na proposta do Nelson Batinga. E aquilo foi os ouvintes telefonando, gostando, elogiando e tal. E o Haroldão, até que ele chegou um dia e falou pra mim, agora é a tua vez, não é, cara? Você tem que fazer alguma coisa. Pega no noticiário 2 ou 3 notícias que você acha, assim, interessantes, polêmicas, pra gente debater. Bem populares, hein? Aí ele, debates populares vai ser o nome do quadro. E foi assim que eu fiz a primeira pauta, foi assim que nasceram os debates populares. Nem lembro que ano foi isso, que eu sou horroroso para negócio de data. Mas foi assim que nasceram os debates populares. E foi o maior acontecimento do rádio. Até hoje todo mundo faz, todo mundo copia, todo mundo, né? Uns com mais, outros com menos êxito. Um de uma maneira, de outra, mas no fundo são os debates. Foi assim. Não, meu pai nunca aprovou o projeto de rede. Nunca aprovou o projeto de fazer uma rádio que cobrisse todo o Brasil, até porque o meu pai é de origem bastante humilde, né? Curitiba, no Paraná, o pai dele era agente penitenciário, como chama hoje, e tinha uma chácara num bairro, na época, muito distante do centro e tal. Eu lembro, o trem passava assim na porta, na curva. Lindo, o trem vinha assim, muito bonito. E ele cresceu ouvindo rádio. E ele achava o seguinte, que se você colocasse uma rádio com cobertura nacional, você ia matar esses talentos. O Luiz de França veio do interior de Minas, o Sérgio Chapelin veio do interior do estado do Rio de Janeiro, depois Chapelin foi para a televisão. Mas o negócio dele era rádio, era fã do Haroldão. A maioria deles, o Valdir Vieira, né, já falecido, veio do interior, Pedro Augusto é do interior de São Paulo, o Clóvis Monteiro é do Rio Grande do Sul. Se você pegar, o pessoal veio todo do interior, porque eu via a rádio. Se você colocar uma rádio, que é o Canágio, falando o dia inteiro, você matou o resto. As rádiozinhas locais. Que para matar as rádiozinhas locais, já basta a internet. Não é não? Já basta, enfim, a série de dificuldades. Então, por isso é que ele era contra. E ele sabia que o rádio é local. O que interessa para o cidadão que mora em São Gonçalo saber de um buraco na Avenida Ipiranga com São João, em São Paulo? Não interessa nada, pô. E você não tem como separar uma coisa da outra. No tempo da Rádio Nacional, na fase áurea, era diferente.
Porque, como eu já falei, eram orquestras, eram shows, grandes shows ao vivo. A rádio não tinha essa prestação de serviço que ela tem hoje, né? De estar ao lado do ouvinte, ouvindo o ouvinte, reivindicando pelo ouvinte. Aconteceu essa grande transformação. Eu acho que foi isso. Não quiseram dar ouvidos a ele. Deu no que deu. Tiveram que recuar. Rapaz, olha, muita coisa é no DNA, como o pessoal diz, né? É meu mesmo. Muitas coisas eu herdei, muitas coisas eu adquiri até por osmose, pelo contato, pela proximidade. E sem me dar conta de que adquiri. Eu não sei até onde eu sou parecido com meu pai. Eu não sei até onde eu sou diferente do meu pai. Eu não sei. Quer dizer, uma coisa eu sei, eu tenho um humor um pouco melhor do que o dele. Eu sou mais sacana, eu sou mais, né? Haroldão não era mais sério, mais sóbrio. Até fora do ar mesmo. Eu não, eu levo a vida mais, com um pouco mais de alegria. Mas no resto eu não sei, eu não sei dizer pra você. Porque eu não tento ser igual e nem tento ser diferente. Eu sou o que eu sou, né? O que é parecido com ele é porque é. O que não é porque não é. Não forço nenhuma coisa nem outra. Agora tenho um orgulho tremendo, aquilo que eu te falei. Ele me deu amor ao rádio, me deu uma profissão no rádio e me deu um nome no rádio. Pô, só faz. Caramba! A Rádio Globo só faz parte da minha história. Não tem como negar. Como eu também faço parte da história da Rádio Globo. Não vou fingir o humildezinho, não é? Eu sei que grandes coisas que aconteceram na Rádio Globo tiveram a minha participação ao lado do meu pai. Muita coisa. Os debates, não é para citar. A Zora Ionara, minha amigona, adoro a Zora Ionara, acho que ela gosta muito de mim também. A gente conversou muito a maneira dela apresentar o horóscopo, como ela podia fazer, como não podia. Várias coisas. O programa do Zarif. Escrevi muito pro Zarif. Caramba, enfim. Faz parte da minha história, da minha vida. Mas eu também fui importante para a Rádio Globo. Fui importante para eles. Acho, né? De repente não, mas eu acho que fui. Rádio Globo!